Bora continuar nossa aula? Vamos lá. Então, vamos para uma outra parte aqui. Vou compartilhar com você aqui novamente e espero que você esteja gostando do conteúdo, desse movimento aqui. Ainda estamos numa parte bem interessante, mais teórica, mas necessária. E eu quero trazer aqui para você uma reflexão, para que possamos fazer a nossa parte. O xamanismo, ele se insere de acordo com a crença espiritual e religiosa do local. É também um fenômeno religioso para algumas pessoas. Pode-se dizer que as religiões representam um xamanismo adaptado e afetaram as tradições xamânicas continuadas ou marginalizadas nas culturas que dominaram. As práticas, os mitos, as entidades dependem da tribo, linha, geografia e crenças. O que eu quero trazer com isso, né? O que eu quero dizer para você nesse momento é que o xamanismo, ele se adapta. E que tudo tem xamanismo. Tudo que você pensar tem xamanismo. Talvez porque tenha começado com os índios, né? Nós temos essa ancestralidade, mas se você parar para pensar, os elementos xamânicos existem em todas as religiões, em todos os movimentos. Nós trabalhamos, você não faz um alimento sem utilizar das ervas. Você não, dos temperos, você não faz um chá sem se utilizar das ervas, você não faz você não aquece algo sem, né, um alimento normalmente, né, sem se utilizar do fogo. Você não, não muito, para quem usa, né, das defumações, quando você percebe, os padres estão, né, na linha católica, eles passam aqueles defumadores, né, e na igreja, então isso é xamânico, a vela é do xamanismo, né? Os elementos da natureza, onde tem elementos da natureza, tem filosofia xamânica. Então, tudo, tudo que você pensar está ali, incluso o movimento, a filosofia xamânica, porque ela foi adaptada ao longo da nossa existência, ao longo da modernidade. Mas sim, xamanismo está presente. Por quê? Porque a natureza está presente em tudo, ok? E agora vamos falar de uma parte que eu acho muito importante, e eu falei lá no início, quem é que pode ser xamã? Né? Afinal de contas, se eu não posso ser um xamã, o que eu vou fazer? Então, entenda, o xamã ele está muito acima de nós. Né? Ele tem uma entrega, ele é 100% dedicado. A vida dele é só isso. E nós, na parte, né, com essa vida urbana, não temos ah, essa disponibilidade, vamos dizer assim. Então, a figura, o xamã é uma figura sempre dominante. Ele não é um santo, um avatar, um profeta. Ele é um intermediário do mundo espiritual, da natureza e da comunidade. A medicina da terra é derivada de conhecimentos medicinais pelos ancestrais, que são honrados por aqueles que recebem a iniciação. Então, muitos iniciam a caminhada, mas poucos atingem as alturas. Muitos querem ser xamânicos, mas poucos permanecem nessa filosofia, nesse movimento, né? Este conhecimento ele não está limitado aos iluminados, ele está disponível para todo mundo. Mas dependendo da sua sinceridade, da sua humildade, com qual você busca. Por isso que eu falo muito, não se considere um xamã, você é apenas um braço do xamã. Sabedoria xamânica é a sabedoria da mãe terra, e a cada filho é dado um presente, algum talento especial. Tem pessoas que se conectam muito com o xamanismo. Então, outras se conectam muito com algum elemento do xamânico. Outras só entram para o xamanismo apenas para viver a filosofia autocura. E está tudo bem. O xamã, ele possui a capacidade de viajar em espírito, assumindo a forma de um animal, através daquilo que chamaríamos de experiência fora do corpo. Este voo mágico é um dos fundamentos do xamanismo. Ele também, o xamã possui, ele também faz viagens de mundos paralelos, reino dos espíritos, mundos invisíveis, a realidade ordinária a fim de guiar espíritos e obter conhecimento espiritual. Isso, para nós urbanos, é as nossas meditações, né? As nossas conexões com algo que você acredita, algo muito pessoal de cada um.
é o seu momento de conexão com um ser maior. O xamã atua como um canal de cura, sempre. Nós também somos um canal de cura. Não somos nós que fazemos a cura, somos apenas um canal. Tem o conhecimento do poder das plantas, pedras e dos espíritos, animais e seres da natureza. Tem a devoção à criação, a devoção ao sol, à lua, às estrelas, o reconhecimento da presença de Deus em todas as manifestações do universo. Então, a partir de hoje, provavelmente você vai olhar diferente para o sol, você vai olhar diferente se você já não olhava diferente, você vai começar a olhar. Então, eu te convido a todo dia que você olhar para o sol, toda vez que você olhar para o sol, você olhar com muito respeito, com muita honra, agradecendo e recebendo o que ele tem para nos dar, para nos oferecer. E agradecendo por tudo que ele já nos oferece espontaneamente. Toda vez que você olhar para a Mãe Lua, também da mesma forma. Lembrando que o Sol te traz a energia do masculino e a Mãe Lua te traz a energia do feminino. O Sol é o realizar. Então, quando você precisa dessa energia do fazer, do realizar, se conecte ao avô Sol. Peça a ele a sabedoria para realizar de forma firme, concreta, de uma forma fluida as tuas atividades. Quando você precisa tomar alguma decisão, né? Ser mais sábia nas suas decisões, ter aquela conexão mais com o seu eu, com a sua energia feminina, se conecte à Mãe Lua e peça a ela a força, a amorosidade que você precisa, né, para tomar determinada decisão. Ela é muito sábia nesse movimento, então vale muito a pena fazer essas conexões. Sem contar com as estrelas, a Terra, né, precisar se colocar os pés, descarregar, colocar os pés da Terra, plantar, enfim, ter todo esse olhar. Tem a forma que a gente vai, né, já nisso, adiantando um pouquinho o nível 2 nos animais, a forma como vamos olhar os animais também vai ser diferente a partir deste curso, ok? O xamã também ele possui a interação com os espíritos da natureza, a utilização de instrumentos de poder para induzir o transe, estados alterados de consciência. Os maracás, os tambores, uh, os chocalhos também são utilizados, o conhecimento sobre o fogo, a utilização de plantas, purificações, as enteógenas, que aí seriam as medicinas, né? Enteógenas, medicinais e magnéticas. O que são a utilização de plantas enteógenas, né? Então, aí nós temos aqui as medicinas, a ayahuasca, o rapé, a sananga, enfim, essas ervas e medicinais que trazem essa ampliação, esse estado alterado de consciência, ok? E aí, nós temos aqui a questão de, né? Então, real, quem pode ser um xamã, né? Quem pode entrar nesse movimento xamânico, né? Então, o xamã, ele deve morrer, como a gente fala, no corpo terrestre, para renascer no corpo astral. Esqueleto de pessoas, pássaros, animais, em alguns dos ornamentos, né, meio homem, meio animal. Ninguém, entretanto, precisa ser um xamã para praticar o xamanismo. Vamos trazer para nós, para uma linguagem mais atual. Ninguém precisa ser um padre para frequentar uma igreja, correto? Então, nem toda pessoa precisa ser um xamã para praticar a filosofia xamânica, tá? Como eu disse, né, você pode ir à missa sem precisar se tornar um padre, para você ser um xamã implica apenas em transformação do profundo significado, né, do que visa preparar o aprendiz para ajudar o próximo. É apenas isso. Os xamãs, eles carregam um conhecimento espiritual da vida, da sua ancestralidade, que é passado oralmente. Não existem livros, não existe bibliografia que tragam a legitimidade. Esse conhecimento espiritual, ele é feito oralmente, de pessoa para pessoa, né? Eles conduzem ritos de passagem, encorajam a comunidade para enfrentar desafios. Então, ele é um verdadeiro líder. O xamã, ele é um verdadeiro líder. Ele é um especialista do sagrado, ele é capaz de mover diversos estados de consciência.
O xamã, ele é uma pessoa que trabalha tanto em estado alterado de consciência, é um estado estático. Ele está aqui, mas ao mesmo tempo ele está em conexão. E muitas vezes você não percebe. Ele não sai totalmente, não existe o que chamamos de uma incorporação. Simplesmente ele consegue acessar aqui agora, se eu estiver nesse momento aqui, eu posso acessar um campo, eu posso acessar uma energia, eu posso fazer um movimento de transe estando em estática aqui, nesse momento aqui, sem uma incorporação, tá? Então, os xamãs, eles são grandes conhecedores das florestas e das suas propriedades. O xamã, eu quero compartilhar aqui com você, ele é como eu disse antes, ele é um escolhido, né? Ele não é alguém que escolhe ser xamã. Normalmente, pessoas tentam, mas é como eu disse, ele é escolhido, assim como você foi escolhido para estar aqui. E aí, compartilhando aqui com você o mito do xamã. E eu acho interessante trazer isso para você. Ele, ele é escolhido a partir de um chamado divino. E aí ele sente, assim como você sentiu, né? Você sentiu em estar aqui, como eu senti. Então, esse é o chamado divino. Muitas vezes ele pode ser por herança, por ancestralidade, ou apenas por aprendizado. Você precisa estar aqui porque você precisa aprender algo. Tá? Em qualquer um desses casos, logo após, no caso de uma aldeia, existe uma eleição e o xamã entra num estado alterado de consciência, um coma profundo. Né? E esse coma profundo acontece dentro de uma caverna de antepassados. Então, a sua cabeça é retirada do corpo, seus olhos são levados para que possa ver, os seus membros arrancados para que os seus membros são arrancados e o resto do corpo cortado em muitos pedaços, que são jogados aos quatro cantos do mundo. Esses pedaços são comidos pelos demônios de uma das doenças, e isso posteriormente vai outorgar-lhe o direito de cura de todas as doenças. Ao final, ao final, o seu corpo é refeito, porém, sempre faltará um ossinho, perdido e jamais encontrado para dar a ele a dimensão da imperfeição e, portanto, a sua humanidade. Isso, para mim, é um dos maiores ensinamentos do xamanismo. É lembrar que você tem, sim, você foi escolhido, você tem o dom. Porém, você é humano. E quando falta um ossinho, e você lembra que esse ossinho está faltando, isso te torna humano. Isso te torna vulnerável. Isso faz com que você perceba que você não é melhor nem pior do que ninguém. E que você é apenas um canal. E que você pode sentir dor. Que não significa que o xamanismo, depois que você fizer a iniciação, que você fizer esse movimento xamânico, que você estará livre de todo e qualquer problema. O xamanismo, esse mito, né, que trazem, esse movimento espiritual é algo realmente que eu tenho recebido muitos relatos que trazem de alunos que têm a sensação desse desprendimento. E ao mesmo tempo, eles voltam tão humanos, com o verdadeiro sentido da empatia. E qual é o verdadeiro sentido da empatia xamânica? É eu entrar no lugar do outro, mas eu não permanecer na dor ou não permanecer naquele lugar. Eu entrar, reconhecer, sentir aquilo que o outro está sentindo e voltar para o meu lugar. E estar ali disponível, se ele precisar. Esse é o movimento xamânico.
E é isso que eu quero que você leve daqui, desta aula. Que sim, você pode ter todos os dons, você pode ser o melhor xamã, você pode ser o melhor reikiano, mas você é humano e você tem o direito de. Então, te deixo aqui com essa reflexão e te espero na próxima aula.